Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, diretamente aqui do estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Portuguesa da Ilha 0, Vasco da Gama 2, primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca com o seu time principal. Temos bastante informações importantes e observações para fazer aqui. De novo, para a galera que está se habituando a me ver fazendo pós-jogo direto do estádio, a gente agora está vindo como imprensa nos estádios, por isso na área de imprensa não uso camisa do Vasco. Então antes que comece aí já alguns comentários para quem está um pouco desavisado, estou sem camisa do Vasco. E segundo ponto, nossos pós-jogos agora, quando eu estiver no estádio, vai ser um pouco mais tarde. Primeiro eu vou para a coletiva, depois eu subo e faço a minha análise. Beleza? Dito isso, vamos então aqui às nuances do jogo. Primeiro, uma informação importante que foi até uma pergunta minha na entrevista coletiva. O Maurício Barbieri explicou por que o Jair não foi escalado. Segundo o técnico do Vasco, o Jair encontra fortemente gripado, tá com uma carga viral, e ele até citou o Figueiredo, que também foi na espécie do sacrifício. Então o Jair ficou de fora. O Orelhano trouxe para vocês no decorrer da semana, ainda está no 10, ainda resolvendo o problema da coxa que ele sentiu um pouquinho, tá bom? Então tá explicado por que o Jair não foi relacionado. Agora vamos analisar e começar a falar da partida. Primeiro que o Carioca tá com um negócio meio estranho, né? Virou 4 tempos, porque agora chega 20 minutos, tem parada para hidratação, algo que eu acho particularmente até muito errado, tá? Era justificável se fosse um jogo 11 da manhã, até um jogo 4 da tarde, numa lua danada no Rio, um jogo 9 e 10 da noite. Eu acho que a gente não tem parada técnica do futebol, né? Então acho que quebra o ritmo do jogo. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Mas falando aí da primeira etapa, o Vasco emulou um pouco, na minha opinião, o que foi o jogo do Inter de Miami. Foi um time que não trocou tantos passes. A Portuguesa, apesar de não levar tanto perigo assim, era ela que tinha um pouco mais a bola, tentava as rédeas da partida. E o Vasco foi um time, se assim a gente pode chamar, de cirúrgico, né? Ele tinha menos a bola e quando ele ia no ataque ele conseguia algum perigo. Tanto é que a primeira grande oportunidade do Vasco na partida foi com 13 minutos e gol do Vasco. Uma jogada muito bonita aqui do Começa, né? Uma jogada com o Pumita aqui, que ele vira uma bola até meio improvável, acho que a bola só passava ali. Ele faz a investida de bola, o Egnaldo domina, dá no Piton, Piton dribla 2 jogadores, levanta a cabeça e faz um cruzamento açucarado, bem aqui no segundo pau. E o Vovô chapa no cantinho, vem pra galera aqui, a torcida explode, a gente sabe que pode estar curtindo os últimos meses da carreira do Nenê, então a torcida faz toda aquela festa, sauda o seu vovô garoto e o Nenê, pimba, bota a bola no fundo do barbante e o Vasco faz 1 a 0. Mas, como eu disse, o Vasco não fazia uma grande partida. Inclusive, logo depois do gol do Vasco, a Portuguesa já tem 2 oportunidades. E aproveito e faço meu primeiro parêntese aqui. Gostei demais da atuação do lateral esquerdo da Portuguesa, o cabeludinho, o nome dele é Yuri. Vou até procurar mais informações a respeito dele depois. Não sei se ele é um jogador jovem, hoje é para meio final de carreira, qual é o histórico dele. O Vasco hoje está muito bem servido de lateral, acho que o Piton está dando muito certo ali na lateral esquerda do Vasco. Mas para clubes aí que estão precisando de lateral, olho no Yuri. Se mostrou um jogador que constrói, marca bem, é um lateral que joga por dentro, vai pelo fundo também, bom cruzamento, muito tranquilo, não é um cara afobado e foi disparado o maior problema do Vasco na primeira etapa. E aqui eu começo a apontar o primeiro erro do Vasco, na minha opinião. O Vasco, a gente imaginava, quando sai o anúncio do técnico Maurício Barbieri, e é importante pontuar que é início de temporada, os acertos que acontecem hoje não são definitivos, não é algo de bater o martelo, é isso aqui pro resto do ano, e os erros a mesma coisa. Tudo aqui pode ser corrigido para cima como para baixo. Porém, a expectativa inicial era os 20 primeiros minutos do que a gente viu do jogo do River Plate. Um Vasco marcando pressão lá em cima, um Vasco tentando jogar, o Léo construindo muito, tanto no jogo do Inter de Miami como hoje aqui na Portuguesa, eu não vi essa característica do Vasco. Vi o Vasco muitas das vezes dando muita bola para o adversário. E coincidentemente, os melhores placares do Vasco foi contra o Inter de Miami, quando ele não teve tanto a bola, aproveitou bem as suas oportunidades, achamos até o placar de 3 a 0 muito mentiroso para o que foi o jogo, e hoje aqui foi algo similar, né? Criou um pouco mais do que o jogo do Inter de Miami, mas foi mais ou menos assim. Dos
dos 3 jogos que eu vi do Vasco até agora, continuo achando que o mais me agradou foi a derrota para o River Plate. E o grande problema da primeira etapa para mim, defensivamente falando, foi o lado direito de defesa do Vasco, esquerdo de ataque, onde justamente estava caindo o Yuri. A gente elogia muito o Peck no lado defensivo e muitas das vezes a torcida cobra ele na parte ofensiva. E hoje eu vi o inverso. Eu não vi o Peck ajudando tanto o Pumita sofreu muito com o Yuri jogando aqui pelo lado dele, praticamente todas as jogadas de perigo da Portuguesa era por esse lado aqui. O Puma passou mal hoje aqui um pouco com o lateral esquerdo deles. E até aproveito e já faço um parêntese aqui. O Puma talvez tivesse sido o jogador mais regular do Vasco nas 2 primeiras partidas e hoje eu acho que ele teve uma queda natural. O Vasco pegou um voo aí, se eu não me engano, de 13 horas, é um começo de temporada, né? Chegou, descansou um dia, já veio jogando de novo. Então acho que está tudo dentro de uma expectativa, mas hoje ele já teve uma queda. Mas você vê que ele é diferente, que a jogada do Vasco do primeiro gol sai dessa virada de bola muito improvável dele, e no segundo tempo tem uma roubada de bola dele, ele vira uma bola muito bonita no Alex Teixeira no meio, o Alex arranca, abre no Vinícius, o Vinícius levanta a cabeça, cruza no segundo pau, e o Galarza bate ali, o goleiro faz a defesa. Então você vê que mesmo natural, nem todo mundo joga bem todo dia, você vê que você consegue ver jogadas boas dele, mas deixou um pouquinho a desejar na parte defensiva e hoje não estava tão bem não. Então até já aproveito e faço uma análise geral do Puma aqui. Com 16 minutos, tem uma bola enfiada, né, no meio da zaga do Vasco por esse lado direito, entre o Puma e o Robson. O passe entra, o jogador entra nas costas da zaga e o Ivan, mais uma vez, assim como no jogo do Inter de Miami, pouquíssimo acionado, mas quando precisou, ele fez aquela defesa meio de handball, se abriu todo, a bola bateu nele e fez uma grande defesa. Já até uma análise geral do Ivan hoje. Gostei do Ivan nessa, mais uma vez, uma defesa difícil. Ele cresceu pro atacante, mas mostrou também deficiência com o pé. Pelo menos 2 oportunidades ali, ele tirou calafrio da torcida com o pé. Então é um ponto a se observar, o goleiro não é obrigado a ser, né, o Rogério Ceni atuando com os pés, mas o goleiro tem que ter uma mínima de noção com o pé para pelo menos o time não passar sufoco. E eu vi ele um pouco inseguro com a bola no pé, mas ferimentos leves. O Léo, até já aproveitando falando do sistema defensivo, tem mantido uma regularidade. Uma coisa que me chama muita atenção no Léo é que ele tem muita confiança nele mesmo. E eu acho que o Barbieri tem munido ele disso. Diversas oportunidades, você viu o Léo pegando a bola, ele não é aquele zagueiro que domina, olha para o lado e espera o passe fácil, para o lateral, para o primeiro homem. Não, ele pega a bola, ele arranca, ele vai arrastando até o time adversário se movimentar, surgir o espaço e ele tentar o passe. Quando é mais fácil, ele já simplifica, dá logo, mas ele tem essa confiança e com certeza também uma espécie de confiança do próprio técnico, que fala, vai lá, é isso que eu quero de você. E falando da saída de jogo do Vasco, o Vasco variou em saída de 2, né, com os laterais normalmente abertos e o Robson e o Léo, mas muitas vezes, não foram poucas vezes, nós vimos o Vasco saindo com uma linha de 3. O Zé Gabriel afundando no meio da zaga, abre o Léo na esquerda, o Robson na direita, os laterais do Vasco um pouco por dentro, os laterais, os pontas do Vasco fazendo um pouco mais amplitude, o Nenê na frente, os 2 volantes, o Nenê muitas das vezes e o Figueiredo, que era o segundo homem, ou só o Figueiredo com o Nenê e Pedro Raul mais à frente, completavam o restante do time, tá? Então o Vasco teve essa oscilação de saída com 2 e saída com 3. Até falando de jogada ensaiada, entre aspas, uma coisa eu percebi. Quando o lateral é pro Vasco, bem próximo aqui da bandeirinha, quem bate a cobrança de lateral não é o Piton, é o Léo, porque ele tem muita força, ele alça essa bola na área, criando uma espécie de jogada de ataque do Vasco. Mas o primeiro tempo do Vasco foi bem aquém, tá? Não gostei muito. O Vasco teve uma outra oportunidade também, de novo com o Piton, uma jogada que o Figueiredo vem, dribla o primeiro jogador, arrasta, abre no Piton, o Piton cruza muito bem, ele faz um cruzamento e o Peck cabeceia por cima, levou algum perigo. Veio a parada técnica e vem aí o segundo tempo. Novamente o Vasco tomando sufoco por esse lado esquerdo de ataque aqui da equipe da Portuguesa. E no final do primeiro tempo o Vasco melhorou. O Vasco começa o jogo mal,
é cirúrgico na oportunidade que ele tem. Depois da parada técnica, a partir dos 30 e alguma coisa, o Vasco cresce no jogo. E só ali nos 40, 41, 44, 46, o Vasco cria pelo menos 3 oportunidades. Tem um cruzamento do Piton, que ele passa por toda a zaga, cai do lado direito, o Nenê domina, finge que vai bater, corta o adversário e ele tenta bater para trás. E foi até uma jogada que passou ali pelo Peck. O Peck e o Figueiredo vem tabelando, o Peck abre no Piton na esquerda, o Piton cruza, o Nenê corta, quase saiu o gol, foi isso. Depois o Pedro Raul tem uma jogada, um cruzamento do Nenê, que ele pimba, cabeceia, uma falta, que ele bate lateral, Pedro Raul cabeceia com algum perigo. E também teve uma jogada do Aguinaldo de cabeça aos 46. E aí acaba o primeiro tempo, e esse time meio modorrento do Vasco na primeira etapa, parece que toma um chacoalhão no intervalo aí do Maurício Barbieri, ou o time tomou um chacoalhão, o Peck, porque o Peck voltou inspirado nesse começo aí de segunda etapa. Já com 1 minuto, tem uma jogada bonita que ele traz por dentro de chapa, a bola passa próximo do ângulo. Logo no minuto 2, ele já tenta uma jogada também, rolar para trás para o Pedro Raul. A zaga corta, o Pedro Raul ia chegar numa boa condição. E aos 3 minutos, um puta de um golaço. O Vasco puxa um contra-ataque, o Pedro Raul dá aquele passe rasgando a zaga, o Peck domina, põe na frente, o goleiro tenta tirar o ângulo dele, ele dá uma cavada maravilhosa, bate no travessão, cai no gol, travessão, trave, gol, alguma coisa assim. Eu ainda não vi o replay do jogo, estava aqui na cabine e fica um pouquinho longe, e o Vasco faz ali o seu segundo gol e praticamente mata o jogo. Com 14 minutos, Zé Gabriel tenta chutar uma bola na intermediária, uma bola que ele rouba, leva e chuta por cima sem grande perigo. E a Portuguesa não teve grandes oportunidades no segundo tempo, tanto que o meu lado da Lusa no segundo tempo aqui, ó, tá bem apagadinho. O Nenê sai logo no comecinho, o Alex Teixeira entra no lugar dele para fazer essa função de meia mesmo. Sentiu um Alex fisicamente melhor do que o ano passado, mais aceso, se movimentando mais, parece que mais leve, um pouco mais de facilidade de drible, mas pegou pouco na bola. A Portuguesa, depois de um certo tempo, começou a ter mais a bola, então o Vasco não ficava muito com a bola, mas o pouco que eu vi do Alex, senti um cara mais aceso, mais ligado e, na minha opinião, talvez melhor fisicamente, e eu acho que ele achou o lugar dele no time, que é mais por dentro mesmo. Um meia diferente, um meia atacante, um meia que conduz a bola, não é aquele carimbador que é o Nenê que segura, passa, ele é um cara de puxar contra-ataque, drible curto, abre uma jogada, tanto que tem um gol que o Vasco quase faz na segunda etapa, que é a jogada que eu cantei pra vocês lá no começo da análise. O Puma rouba, vira nele, ele domina, arrasta, dá no Vinícius cruza e o Galarza perde o gol. Então vi algumas jogadas dele nesse sentido, sofreu algumas faltas, mas longe de ter feito uma grande partida. Sobre o Zé Gabriel, que foi muito xingado aqui, eu reitero a minha opinião sobre o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, tecnicamente, ele é um cara horroroso, ele não sabe passar, dominar uma bola, ele não tem capacidade de dar um drible. Não, ele tem qualidade técnica, mas o problema do Zé Gabriel, na minha opinião, é que ele tem um excesso de confiança nele e ele acaba, às vezes, é até um termo que a gente usa no futebol, achando que ele joga um pouquinho mais do que ele joga, e ele acaba se complicando em lances desnecessários. Hoje, por exemplo, bem aqui, teve uma jogada que ele dribla o primeiro jogador, ele vai levando para lateral, tenta proteger, o cara dá um carrinho, toma a bola dele, já aciona no meio, o cara vira no segundo pau, a zaga não estava esperando aquela perda de bola, o time está desorganizado, e aí o jogador pega pelas costas da zaga, pega aquela bola difícil, que é a bola cruzada no alto. Se ele acerta o pé, era 2-1, tinha muito jogo ainda na segunda etapa, e poderíamos ter visto aqui um 2-2, uma virada. A gente sabe que um time jogando em casa, um 2-1, pode dar qualquer coisa. Então você vê que ele se enrola nesse tipo de jogada. Às vezes ele tem uma autoconfiança no futebol dele que acaba, às vezes, o prejudicando. Ele tá bem fisicamente, roubou algumas bolas, não acho que o jogo dele foi de todo ruim, mas nesse quesito ele acaba irritando e, além de irritar, acaba gerando oportunidades importantes para o time adversário. E numa dessas, a gente pode acabar sendo castigado. Então aproveitei e comentei aqui já um pouco do jogo dele. E caminhando para a reta final, Figueiredo mais uma vez jogando de volante. Confesso que eu prefiro ele jogando de ponta. Eu acho que o Figueiredo, para jogar de volante, ele tem um problema que não quer dizer que ele não possa desenvolver. Mas qual é o problema? Ele marca como um atacante. O volante, o zagueiro, o lateral, ele desde pequeno, porque a primeira função dele é defender para depois atacar, ele tem um cacoete melhor de marcação. E você vê que o Figueiredo marca muito na vontade, meio atabalhoadão. Então ele faz muitas faltas, às vezes, desnecessárias. Aquela coisa de atacante, que pressiona, aperta, tenta pegar a bola de qualquer jeito, ele é muito voluntarioso, mas eu acho que falta um pouco nisso. E o meio-campo do Vasco
fica um pouco frouxo. Mas com a bola no pé, levou vários perigos para o time adversário. Arrancada, drible, virando na lateral, boas investidas de bola, e um erro aqui, outro ali é natural. Teve a viagem longa, começo de temporada, não é a posição que é a dele, mas é um jogador muito voluntarioso e, como disse o Maurício Barbieri na coletiva, ele também estava um pouco gripado, então vamos dar um desconto nesse aspecto. Mas é um jogador que eu conto muito, eu prefiro ele jogando lá de ponta. O Aguinaldo apareceu pouco pro jogo, até escora a bola ali pro Piton dar os 2 dribles da virada do Pumita e saiu o gol do Vasco, mas apareceu pouco na partida. E encerro falando do Pedro Raul. Pedro Raul, que foi contratado como uma das grandes contratações do Vasco para a temporada. Ele já falou que está um pouco aí ansioso, assim, se é que a gente pode dizer, pelo primeiro gol. Não cobro ele nem o gol daqui a pouco vai sair. Ele deu uma bela assistência hoje para o Peck, mas diferente do jogo do River Plate, ele já não foi muito bem no jogo do Inter Miami, e hoje, mesmo com assistência, ele também não foi muito bem. Às vezes dominava a bola escapava, a zaga tomava, tentava às vezes alguma jogada ali, perdia a bola fácil, não estava legal. Tu vê que ele tá querendo o jogo, ele tá tentando, mas é natural. Os jogadores às vezes muito grandão, esses caras demoram um pouquinho mais a entrar em forma, mas eu gostei muito do jogo do River Plate dele, mas ele caiu bem, tanto no jogo do Inter como hoje. Dá uma melhoradinha aí na análise pela assistência, mas foi bem aquém hoje dos jogadores de ataque do Vasco. Ele e o Figueiredo não renderam tão bem não, tá bom? Então é isso, galera, a análise de hoje. O mais importante, de novo, é a vitória. Eu acho que essa vitória é importante porque o Vasco estava muito atrás do pelotão. Quanto mais demora a ganhar, mais piora a situação. Tem que fazer aquela campanha de arrancada. O Vasco já fez 3 jogos, desses 3 jogos, nenhum contra as equipes tidas como grandes do Rio de Janeiro. Então tá acabando o jogo dos pequenos, a gente precisa dessa pontuação, tá bom? E na minha opinião, o melhor jogador do Vasco hoje foi o Lucas Piton. Um jogador que chegou com alguma desconfiança da torcida, já tinha ido bem no jogo do Inter de Miami, contra o River Plate fez uma atuação ok, preocupou um pouquinho na parte das bolas aéreas defensivas, mas hoje, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco. A bola não chega toda hora ali, ele é um lateral, mas quando a bola chega, confiante, cruza muito bem, jogador confiante, tem o drible, bem protegido, ele tem 22 anos de idade ainda, faz 23, ele tem muito a evoluir, ele melhorando, sendo mais firme na defesa ali, jogando sempre protegido. A gente pode voltar a ter um puta de um lateral esquerdo. Cruza muito bem, confiante, tem drible, é um lateral construtor. Mal comparando, me lembro o Jorge, que foi revelado no Flamengo. Esse lateral que traz muito por dentro, tem a tabela, tem um jogo curto e tem um cruzamento muito bom. Não é um velocista, aquele cara tipo Madison, né, que dá o tapa no fundo, tem um foguetinho e vai embora, o Wagner Diniz lá atrás, mas é um jogador com boa técnica e eu acho que pode agregar. Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E, de novo, mais importante a vitória, é um início de temporada. Os elogios que eu fiz aqui não são definitivos e as críticas também não. É um início de temporada. Já vi jogadores no Vasco começarem o estadual voando e se mostrarem mas grandes decepções. Só para dar um exemplo, o Lucas Mineiro voou no estadual e depois o tempo passou, a gente viu que não era nada daquilo, e já vi jogadores começarem meio claudicante zoando e crescerem na temporada e irem muito bem. Então nem ao céu quem tá indo bem, nem ao inferno quem também não começou tão bem, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e segunda-feira eu volto aí com o meu pós-jogo de Vasco e Volta Redonda. Valeu, fui, tamo junto.